Olá, meus queridos, é um prazer imenso estar com vocês aqui mais uma vez. Eu sou David Alexander e esse é o programa Perfil. Hoje vai ser uma história fantástica, uma história que já me impactou, que já mudou a minha visão de ver as coisas e eu creio que essa história hoje vai mudar a sua vida em nome de Jesus. E no perfil de hoje eu tenho o prazer de apresentar para vocês Marconi Gomes. Tudo bom, Marconi? Tudo bem, David? Tudo bem? Conta pra Ótimo. gente um pouquinho da sua história. A nossa história é uma história longa, né? Nós temos muitas nuances aqui nesses 45 anos de vida, onde é uma escola. A cada dia, dia de superações. E dentro desse contexto, estamos aqui hoje para apresentar esses 45 anos e com certeza traremos muito aprendizado para aqueles que estão nos ouvindo nessa noite, né? Ou dia, ou no seu horário que você vai estar assistindo. Mas a verdade é, o dia que você assistir, você vai gostar bastante de ver essa história, porque tem muitas coisas que vai enriquecer a sua própria vida e quem sabe em alguma dificuldade que você esteja passando, você vai ter alguma lição para colocar no seu dia a dia para superar essas dificuldades. Conta pra gente um pouco da tua infância. Olha, a minha infância, que eu me lembro de forma mais prática, 1979, 1980, meu pai chegando em casa, bêbado, como sempre, e toda vez que meu pai bebia, a gente passava por dificuldades diversas. Infelizmente, o álcool, ele prejudica muitas pessoas, e o correto seria nem tocar sobre isso, né? Então, quando eu lembro da minha infância, praticamente a gente morava ali a 4 km, mais ou menos, da cidade, uma casa bem afastada de todas as demais, e a gente em casa, meu pai já estando em casa, meu irmão chegando com um carro, e meu pai indo com uma faca para tentar matar meu irmão mais velho, porque lá em casa nós somos em 5. 4 é assim amarelinho, pardo como eu sou, e o meu irmão mais velho, ele é bem moreno. Tipo, ele bebeu, viu o filho chegar e Isso, porque sem motivo algum. não, na mente do meu pai, porque o meu irmão puxou a minha mãe, a cor da minha mãe. Sim. Na mente do meu pai, para aquelas conversas de bares, o meu irmão não era filho do meu pai. Ah, tá, entendi agora. Então, meu pai, quando bebia, colocava isso para fora. E nesse dia que meu irmão chegou, meu pai tentou, naquele dia, tinha 3 degraus para subir para casa. Quando meu irmão estava no degrau do meio, meu pai dentro de casa veio sentido para ele com uma faca na mão para tentar matá-lo. Meu irmão voltou, caiu no chão, meu pai já tinha tomado umas 2, tentando esfaqueá-lo, meu irmão rolando no chão, entrou no carro, ligou o carro e foi embora. Que situação. Minha mãe chegou, eu sou o mais novo, foi me pegar no colo, meu pai, eu lembro como hoje, deu um soco nas costas da minha mãe, ela caiu em cima de mim, ela levantou, me pegou no colo, pegou outro meu irmão e a gente saiu no meio do mato. Nisso meu pai entrou dentro de casa e pegou a espingarda. E meu irmão com a minha irmã saindo no cercado correndo, quando meu pai atirou neles, a gente só via aquele clarão quando Nossa. atirou nos meus outros 2 irmãos, né? Nisso a gente foi para a cidade, arrumar local para dormir. Quando você fala atirou, tipo, acertou os irmãos. Não, ele deu tiro neles e aí Na a gente, intenção. a gente foi para a cidade e ali ficamos preocupados. Por quê? Porque a gente não sabia se o tiro tinha pego ou Houve não. uma divisão no momento. Exatamente. Porque Isso você com quantos anos? ali, em 79, eu tinha 5 anos. Nossa. Até diz minha irmã, né, que é uma das mais velhas, ela dizia assim, nossa, você lembra tudo isso? Eu falei, lembro tudo isso tem na minha mente. A minha infância, a minha vida começa com essa imagem. A minha infância, a minha vida começa com essa imagem. É a imagem que eu já tenho de família, começando lá em casa dessa forma. E ali nós fomos para a cidade e os meus irmãos fugiram e no outro dia foi que a gente veio vê-los, né? Porque eles dormiram em outro local e toda vez que meu pai bebia, essa era a nossa vida. Dali, então, agora a gente muda para a cidade, né? Ali para o começo da cidade, a gente mudou para ali e minha mãe tinha um hábito muito grande de ajudar os meus avós, né? Aliás, isso deveria até continuar, né? Que agora está invertido, né? Os valores. E minha mãe foi lá levar uma ajuda para o meu avô e a gente ficou em casa. E nesse dia nós estávamos lá brincando e o meu irmão, então, ele foi lá, disse que ia trocar a água do passarinho e a ração do passarinho. E eu sei que depois ele chegou falando que eu tinha soltado o passarinho do meu pai. Eu falei, não tem nada a ver com essa história sua aí. Que conversa é essa? E ele disse, não, você sou eu. Não, não tenho nada a ver com isso.
Dali uns 3 km morava uma senhora que a gente chamava ela de tia, por consideração. Eu falei, olha, meu pai está em casa, minha mãe não está, eu vou lá para a casa da tia, a mãe chega amanhã e quando ela chegar ela vai resolver o problema, né? Como que minha mãe resolvia os problemas? Era assim, ela olhava no olhar de cada filho e perguntava, você fez isso? Quem devia não aguentava, né? Então eu falei, minha mãe vai chegar amanhã, vai E desmentir o meu resolve. irmão e vai resolver tudo. Mas aí eu tô lá, chega o outro meu irmão do meio com mais uns 4, 5 meninos, olha, pai mandou vir te buscar porque você soltou o passarinho dele e vai te dar uma surra. Eu falei, rapaz, olhei para minha tia de consideração, tia, não deixa eu ir não porque o pai está bebendo e ele não está em si. E a tia disse, não, mas pode ir que não tem problema, mas tia... E aí eu fui para casa, eles me pegaram, me levaram para casa. Praticamente a força. A força mesmo, pegaram pelo braço e me arrastaram literalmente. E aí me levaram para casa e quando chegaram em casa, lá na nossa casa, como era no final da rua, mais umas 6 casas e terminava o bairro, aí já começavam as fazendas, Só para esclarecer, isso onde? e isso em Alagoas, Palmeira dos Índios. Tá. E aí eles me levaram para dentro de um beco que tinha em casa. Interessante lá, né, quando você entrava nesse local, a cerca aqui para o vizinho tinha uma parte que você tinha acesso. Para o lado esquerdo não tinha acesso. Ali já significava o quê? Que a gente falava com o vizinho do lado direito, mas não falava com o vizinho do lado esquerdo. Olha que coisa Entendi. interessante. E seu Luiz, nosso vizinho ali do lado direito, ele trabalhava na primeira fazenda ali quando eu terminava o bairro. 17h40, no máximo 18 horas, ele estava em casa todos os dias. Um excelente pai de família, seu Luiz. Então eles me jogaram ali dentro daquele beco e meu pai veio me dar a surra que ele tanto queria me dar, né? Como se eu tivesse soltado o passarinho que eu não tinha nada a ver com aquilo. Então meu pai ele não me batia, ele me batia com a fivela do cinto, me chutava e me pisava de pé. Nossa. E aquela série de espancamento, eu gritando, pedindo socorro. Foi que o seu Luiz chegou. Os irmãos não faziam nada. Não, eu lembro como agora, eles de braço cruzado, todos eles só olhando. A fileirinha assim, todo mundo só olhando a série de espancamentos. Eu lembro como hoje, como se eu estivesse vendo agora. E aí, seu Luiz chegando do trabalho, ouviu aquilo. O nordestino, principalmente alagoano, eles têm suas dificuldades, entendeu? Mas é lei, todo mundo tem que ter arma em casa. E seu Luiz então veio com a arma e colocou literalmente no rosto do meu pai, né? Dizendo que se ele continuasse, ele atirava no rosto dele. E aí seu Luiz persistiu, meu pai parou literalmente, ele me pegou no colo, seu Luiz me levou para a casa dele, e ali me deram um banho com água morna, eu deitei ali, dormi na casa dele, e no outro dia de manhã acordei para ir para a escola. Todo machucado. Todo machucado, todo preto, estava todo preto literalmente, todo cheio de sangue pisado, como diz os Meu nordestinos. Deus. Aí de manhã eu coloquei aquela calça branca de pano integral, camisinha, a calça azul, calcei o conga, estava aprendendo a dar um nó no cadastro, olha que história. Coloquei a camisa, coloquei uma ficha que a gente colocava em cima da carteira com o nome completo, e era inverno, aquela região que a gente morava não era calçada ainda. E eu saí com o meu irmão, que mentiu, né? Chegou lá na frente, minha perna doeu. Eu falei, nossa, que dor estranha, meu irmão. Isso não é nada. Mas à frente doeu de novo. Não é nada. Mais à frente eu caí no chão. E ali eu voltei de 4 para casa. E nesse 4 que eu voltei para casa, eu fiquei uma semana muito ruim. Minha mãe chegou, me levou para o hospital. Eu fiquei internado 19 dias. E um sábado, às 9, 9h30 da manhã, eu tive alta. O médico chegou lá e perguntou... Depois de 19 dias internado. O médico chegou e perguntou para minha mãe, o que foi isso com esse menino? Minha mãe disse, foi um acidente. Como a gente educado naquele tempo não se intrometer nas conversas, né? Quando o médico saiu, eu na maca, olhei para minha mãe e disse, mas mãe, um acidente? A mãe disse, não, se eu falasse a verdade, seu pai nos mataria todos nós. Aí ali começou a minha tristeza, mais uma vez na vida. Eu disse assim, mãe, quando eu crescer, quando eu completar 18 anos, eu vou matar o meu pai, o meu irmão que foi me buscar e aquele outro mentiroso que mentiu, falando que eu sou teu passarinho de pai. E ali, acho que o decreto da minha morte, literalmente, foi ali. Porque a vingança, ela tira toda a sua perspectiva de humanidade, de vida. Você literalmente é destruído.
você não vê mais futuro para você. E todas aquelas balizas que precisavam ser construídas na minha vida, com aquela frase ali, e com aquele intento que eu tinha dali em diante, você não constrói mais, porque você só pensa em se vingar. E parece brincadeira, um dia, dois ou três, que você não sonha, que você não tem perspectiva de futuro, isso já são coisas que vão prejudicar muito e vai alterar muito a tua personalidade, o teu caráter, a tua vida. E eu falei aquela frase ali referente ao meu pai, Convicto de que queria fazer isso mesmo. que eu iria matá-los, os três, quando eu crescesse. E dali eu saí dali, fui para casa, e aí começou o processo, porque eu fiquei 2 anos sem andar. Eu me arrastei no chão durante 2 anos, até conseguirem comprar um aparelho ortopédico. E nisso eu ia fazer os exames com meu pai, olha, eu ia com meu pai. Chegava lá, os médicos perguntavam o que era, ele falava que tinha sido um acidente. Quer dizer, eu via toda aquela mentira, não podia revidar, tinha que ficar calado, tinha que aguentar tudo aquilo. E não podia falar nada. Aí conquistaram o aparelho, quando foi daí que a gente mudou da cidade, lá para a zona rural, lá para um povoado chamado Fazenda Campo, até onde tem uma aldeia de índios. Minha cidade tem 2 aldeias de índios, né? E aí a gente mudou para lá e dali o martírio continuou. E mudou por quê? Por que a gente mudou? Sim. Então, porque é aquilo que eu te comento, meu pai ele bebia bastante, né? E o Nordeste, infelizmente, dependendo do local que você vive, você arruma muito desafetos. Entendi. Você arruma muita briga. E às vezes você tem que mudar mesmo, senão os caras te matam. E aí ele mudou para esse local, entendeu? Ele mudou para esse local. E lá ele plantava muito, né? Lá plantava bastante. E dali a gente vinha toda de manhã para a escola. Vinha na canela e saía às 5 horas da manhã. Aí já começaram os traumas, né? Aí só deu continuidade. Com tão pouca idade, já tinha toda aquela bagagem de ódio, de vontade de vingança, de querer mudar aquilo tudo, de querer crescer logo, talvez, para poder executar toda aquela situação. É impressionante. A gente vai ter um intervalo agora e a gente volta daqui a pouco para conversar um pouquinho mais sobre essa história. Está precisando de uma internet de qualidade? Turbinar seu currículo. Também está precisando de canais de TV para se divertir mais. Resolva tudo isso por apenas R$ 99,99 mensais. É isso mesmo. Na Rede Banda Larga você tem um combo com todas essas vantagens por apenas R$ 99,99 mensais. E o melhor, não tem aumento depois de 6 meses, o preço é fixo. O que está esperando? Vem para a rede. Olá, queridos, estamos de volta com o programa Perfil. Eu sou David Alexander e para você que está chegando agora, nós estamos conversando com o Marconi Gomes, falando da sua história de vida, seus traumas, e conta pra gente um pouquinho mais do que aconteceu depois disso. Sobre superações, né, na própria sala de aula, você vê a dificuldade que o corpo docente da época tinha, que eles não identificavam as coisas que aconteciam e quando existia um revide, a parte prejudicada, que estava sofrendo bullying, no caso eu, era que pagava todas as consequências, porque eles não identificavam o que estava acontecendo. Então os meninos tiravam muito a gente do sério, a tal ponto de eu ter revidado uma oportunidade de ter sido expulso no meu primeiro ano na escola, né? Tá, para ficar mais claro, o que causava esse bullying na escola? A minha perna com a prótese. Com a bota ortopédica que eu usava. Você até então antes nunca tinha estudado? Não, era meu primeiro ano na escola. Primeiro ano você já chega com uma prótese na perna. Isso, e aí os meninos... Não, eu começo sem a prótese e depois eu venho com a prótese. Isso. E agora os meninos começam, no Nordeste a gente fala apelidar, né? Começava a me chamar de robô, dessas coisas aí, e aí eu revidava. E nesse revidar, um dia eu revidei uma menina e eu fui expulso no meu primeiro ano de escola. Isso foi muito chato para mim, porque eu nunca perdi um dia de aula. E ali, porque eu revidei, eu fui expulso. Entendeu? Então a distância também de onde eu estudava, de onde eu morava para onde eu vim estudar, era muito longe. E a gente também vinha.
Então, o primeiro ano eu fui expulso. No segundo ano, eu estudava mais longe ainda. Dava em torno de 16 km de lá onde a gente morava, mais 16 para a volta. E quase todo dia eu estava de castigo, a gente fala lá assim, né, no Nordeste, na sala da diretoria, com o rosto virado para a parede, porque eu revidava. E aquela merenda que eu tinha que comer para voltar de novo aqueles mais 16 km, eu ficava sem tomar ela. Eu voltava a ficar o dia inteiro com fome, e ainda voltava 16 km para casa na Canela, sem ter o que comer. Chegando em casa em torno de 18 horas, com fome, me arrastando com aquele aparelho. Vendo essa situação, minha mãe então alugou uma casa na cidade para que eu saísse da escola e viesse para aquela casa, mobiliou a casa todinha. Só que assim, eu não tinha como ficar na cidade, porque com esses traumas todos eu queria estar perto da minha mãe. Entendi. E aí todas as vezes que eu saía da sala de aula, da escola, eu ia para casa. Eu ia para casa, para lá para o sítio, onde está minha mãe. Que era uma forma de refúgio para você, né? Era o único refúgio, na verdade, seguro. que eu tinha. Exatamente. O único refúgio que eu tinha era minha mãe. Entendeu? Então aqui agora já estou 7, 8 anos, entendeu? Aquela vida que a gente vivia ali. Gente, uma criança, né? É, uma criança. E meu pai, no caso, sadio, era uma ótima pessoa. Mas quando bebia, totalmente se transformava. Isso a gente tinha que sair para dormir nas casas, porque ele era muito violento, né? Então acontecia muito dessas coisas em casa, a tal ponto de um desses dias aí, meu pai chegar bêbado ali em torno de 1989. Chegou bêbado em casa e ele pegou uma foice, nós chamamos de roçadeira, né? Deu uma foiçada no braço da minha mãe, e quando ele foi dar outra no pescoço, meu irmão pegou uma arma e atirou no meu pai para defender, para que minha mãe não entrasse em óbito. Dali meu pai não faleceu e meu irmão fugiu, porque o nordestino, ele é muito machista, né, referente a algumas coisas, né? E meu irmão teve que fugir aqui para São Paulo, de carona na carroceria de um caminhão, para que não acontecesse o pior lá, os familiares do meu pai não revidassem. E aí meu irmão veio aqui para São Paulo e a gente ficou lá no Nordeste. Isso agora, chegando em 1990, foi quando um desses dias minha mãe chegou para mim e disse: olha, meu filho, eu estou muito doente, muito triste, acho que não vou aguentar muito, mas eu quero te pedir um favor. Eu falei: o que foi, mãe? Meu filho não bebe, não fuma, nunca fui num forró, nunca aprendi a dar um passo num forró. Você promete que vai continuar desse jeito? Eu falei: prometo, mãe, mas o que está acontecendo? Eu estou muito doente. Isso foi no domingo. E quando foi no outro domingo, ela infartou e morreu. E agora eu tive que recomeçar tudo de novo. Aí fui morar com meu pai, com quem eu tinha tanto ódio. Nossa. E ali eu não aguentava muito ficar em casa, porque era muita gente, um negócio de bebida, prostituição. E aí eu fui trabalhar lá para um cearense, vendendo panela de porta em porta. E um dia eu cheguei em casa no domingo, peguei minhas roupas, coloquei numa sacolinha de mercado, passei pelo beco, lembra o beco lá de 82? Quando eu fui espancado num beco. Quando eu fui saindo pelo beco, meu pai me esperou lá na frente. Eram umas 4h30 da tarde, com uma peixeira bem grande. Aí rangia os dentes falando para mim: aquele dia eu não te matei, hoje eu te mato. Que situação. Eu olhei para Deus e disse: agora o Senhor tem que me dar força. Ele jogou a faca, eu saí, a faca passou, aí eu me defendi e fui embora. E ali em Arapiraca tem um bairro chamado Primavera, que antigamente tinha uma feira ali. Minha primeira semana eu dormi ali debaixo das bancas ali, aí fiz um vale com o cearense, aluguei um cômodozinho, e naquele cômodo ali comprei uma esteira, comprei um fogãozinho de carvão, umas panelas, e fui começar do zero, de novo. Ali eu já tinha 13 anos. E ali eu entrei, sentei com as costas, caí ali no chão, e eu estava vendo a gente ali naquele quarto, a minha irmã no domingo ela fazia bolo, via meus sobrinhos, e era aquela festa, né? E agora eu não tinha mais nada disso. Nem minha mãe, nem meus irmãos, nem meus sobrinhos. Eu sei que ali eu chorava copiosamente, mas uma arritmia tão grande. E naquele dia foi uma experiência muito forte, porque eu disse para Deus: o Senhor está vendo eu passando por essa situação, o Senhor não vai fazer nada. Foi como se literalmente eu sentisse Ele sentando do meu lado e colocando a mão sobre meus ombros. E ali eu fui relaxando, relaxando. Só que, como eu morava ali sozinho, eu trabalhava fora, lavava roupa, fazia minha comida, eu já estava com a depressão muito avançada.
E eu vi muitas mulheres na rua com o biotipo da minha mãe e eu pensava que era ela. Às vezes eu saía até correndo, gritando, pensando ser minha mãe. Nossa. E aí não era minha mãe. Eu falei, eu tô doente, eu vou me embora daqui. Aí peguei sim, fui na casa dos meus familiares, tios, tias, pedi asilo para eles lá, né? E ninguém me deixou ficar na casa deles. E aí, porque segundo eles, meu pai ia lá discutir com eles. Então eu peguei minhas roupas, coloquei num saco e peguei a BR-116. E aí vim caminhando. Não lembro quanto tempo eu gastei para chegar até Feira de Santana. Eu sei que eu vim caminhando, dormindo debaixo das pontes, lembro como hoje, dormindo nos diferentes hospitais, aqueles clubes de ginásios que tem lá no Nordeste, naquele trajeto da BR-116. Eu sei que eu cheguei em Feira de Santana. Isso tudo com 13 anos. Isso tudo com 13. Agora aí já 13, ia fazer 14 anos. E quando eu cheguei em Feira de Santana, eu estava dormindo no posto ali, eu vejo até hoje. E chegou lá o segurança de manhã, menino, o que é que você está fazendo aqui? Essa cidade é muito violenta, cuidado, cuidado, rapaz. Como é que você vem? Não faz isso não, rapaz. Procura uma cidade mais calma para você ficar. Eu falei, qual é a cidade mais calma? Ele falou, ó, Alagoinhas ali, olha, na Bahia. Eu falei, então vou para Alagoinhas. Uhum. E aí estou voltando, e lá onde eu estava voltando é o posto Águia, né, onde tem os pontos de parada ali. E quando eu cheguei lá, naquele ponto de parada, eu vinha sair no ônibus da São Geraldo, que o meu irmão tinha um posto de lavagem de caminhão do lado do ponto de apoio da São Geraldo. E os motoristas todos nos conheciam. Marconi, você é aqui, o que está fazendo aqui, menino, com esse saco? Falei, não, eu estou procurando a minha mãe. Eu estava doente totalmente, estava doido já. E ele, rapaz, não, vamos embora. Eu falei, não. E ele, entra aí, eu, não entro. Entra aí, eu falei, não entra. Você me deixa aqui na próxima cidade? Se você deixar, eu entro com você. Ele falou, deixo. Você deixa mesmo? E não fala para ninguém que você me viu. Promete. Aí ele me deixou em Alagoinhas. E ali em Alagoinhas, uma família cuidou de mim. Eu cheguei ali em Alagoinhas, nossa, que dia fatídico. Cheguei no centro de Alagoinhas, a mulher vendendo acarajé e eu olhando com fome, era tempo de inverno. E um rapaz assim do lado disse assim, você quer um? Eu falei, quero. A mulher me deu o acarajé. Ela disse, quer quente ou frio? Eu falei, quero quente. Ela empurrou pimenta. Quando eu coloquei o acarajé na boca, parecia aquele desenho animado. Eu puxei a faca para matar a mulher, porque ela me vendeu o acarajé cheio de pimenta, porque eu não conhecia acarajé. E foi aquela briga em Alagoinhas, esse rapaz que fez isso, disse, rapaz, me segurou, depois daquela confusão toda. Quem é você? De onde você vem? Aí eu contei um pouco a minha história para ele. Aí ele me levou para a casa dele e a mãe dele cuidou de mim. É por isso quando eu tenho muito vínculo com a Bahia por causa disso, né? E aí a mãe dele cuidou de mim, eu fiquei um tempo na Bahia, mas a saudade dos meus irmãos era muito grande, né? Tinha muita saudade. Esse meu irmão já tinha vindo para São Paulo por causa daquele evento do problema lá com meu pai. A minha outra irmã também tinha vindo, outro meu irmão também. E agora eu na Bahia me lembrava do endereço. Vulcão de Abreu, número 21. Eu falei, eu vou para São Paulo ver meus irmãos. E aí eu vim para São Paulo, cheguei, desci no Tietê, fui lá procurar meus irmãos. E eu falei, foi um novo recomeço para mim aqui em São Paulo, porque aqui em São Paulo eu reencontrei meus irmãos, mas sempre com aquela coisa que um dia eu ia me vingar de tudo aquilo que o meu pai tinha feito. Você não tinha aquela visão? Tinha. Não, dia e noite eu só pensava nisso. Entendeu? Nunca bebi, nunca usei droga, eu sempre estava focado. Um dia eu vou me vingar de tudo aquilo. Você lembra ainda da idade que você chegou aqui em São Paulo? Lembro. Aí eu já tinha 16 anos. Aí eu já tinha 16, que eu fiquei na Bahia. Aí eu já tinha 16 anos e para você entender, na Bahia eu brincava de futebol, fiz teste na Catuense, eu passei no teste da Catuense, só que tinha que pegar autorização do meu pai. E eu não fui pegar autorização com meu pai para me ficar na Catuense. Tanto ódio que eu tinha do meu pai, eu não voltei lá para pegar a autorização. E esse treinador daquela época, precisa até visitá-lo agora, ele que é o professor de base aqui do time do Palmeiras. Eu estive na Bahia agora esses dias e o cunhado dele conversou comigo, Genei está te esperando lá e eu preciso visitá-lo aqui, esse treinador. E eu não voltei mais para o time lá, fiz a peneira, foi uma semana de peneira, fui aprovado, mas eu não voltei porque tinha que pedir autorização do meu pai e eu não voltei. Show de bola, hein, Marconi? Escolhi não voltar. Show de bola mesmo.
A gente vai encerrar um pouquinho esse bloco. A gente volta daqui a pouco e conversa um pouquinho mais com vocês sobre o testemunho do Marconi Gomes. Rede banda larga, sua melhor conexão. Velocidade e qualidade, na rede banda larga você tem. Maior desempenho no trabalho, estudar ou assistir, à vontade de curtir, diversão para a família. Velocidade e qualidade, preço baixo vai encontrar no melhor lugar. Na rede banda larga você tem. É só chamar que vem a melhor internet pra você todo dia. Todo dia. Diversão, rapidez e qualidade. Com certeza a melhor da cidade. Na rede banda larga você tem. Vem pra rede você também. Vem pra rede. Olá, meus queridos. Estamos de volta com o programa Perfil. Eu sou David Alexander e estou entrevistando hoje, com muita honra, com muito prazer, o meu amigo Marconi Gomes, contando a sua história de vida, que é extraordinária, impactante, né? Então eu gostaria agora de saber essa fase onde você reencontra seus irmãos, o que acontece a partir daí. Quando eu chego na vila, né, eu pego o ônibus, chego no Tietê, pego o ônibus do Paranaguá, tinha o V e o P. Então eu desço na vila e quando eu chego lá, aquele tempo ele tomava refrigerante, só Sprite, né? E eu pedi um Sprite lá no balcão da padaria, o rapaz ficou olhando para mim. Disse, nossa, você parece muito com um amigo meu. Eu falei, quem é seu amigo? Ele disse, o Niraldo, o nome do meu irmão. Nossa. Ele falou, mas acho que eu tô vendo coisa, bobagem minha. Eu falei, por quê? Senão esse irmão dele, ele falou que já morreu já. Pro meu irmão eu estava morto. Porque esse tempo que eu fiquei na Bahia, ninguém sabia mais de mim, né? E aí foi que eu me toquei. Falei, nossa, disse assim, e ele falou pra gente que esse irmão dele, que é o mais novo, já está morto já. Aí eu falei, como que é o nome do irmão dele? Pra tirar dúvida, né? Ele disse, é o Marconi. Aí eu falei, nossa, aí eu tava com o RG aqui, né? Puxei o RG, dei pra ele. Não acredito, você é o irmão do Niraldo. Aí olhou pro patrão dele e disse, olha, fica aí tomando conta que eu vou levar esse menino aqui na casa do meu amigo Niraldo, do nosso amigo. Meu irmão trabalhava na Antártica, né? Aí ele me levou na casa do meu irmão e lá meu irmão tocava assim em mim. Para você ter ideia, esse meu irmão teve problema tão sério por causa desse problema com meu pai, que ele aposentou pela Antártica com 35 anos, tão doente que ele ficou. O trauma que ele teve, o problema com meu pai, em seguida minha mãe faleceu, ele não viu mais minha mãe, é doente até hoje. Nossa. Então, por causa dessa situação aí, Esse né? não é um dos irmãos que você tinha raiva, no caso. Foi me buscar, isso. Esse é o Niraldo. Isso, ele me abraçou, pediu perdão do ocorrido, né? Também a gente se perdoou. E aquele dia que eu cheguei lá, ele ficava tocando em mim, eu não acredito que você está vivo. E foi aquela festa, a minha irmã morava mais à frente um pouco, já veio também. E o outro meu irmão também estava aí. Foi aquele reencontro. Foi aquele reencontro. Desse reencontro, entendeu? Aí eu comecei a trabalhar aqui em São Paulo, foi quando eu conheci a minha esposa. Aí eu já tinha 17 anos e 6 meses. Foi quando eu conheci minha esposa, só que um dia eu estava em casa, agora já casado, e chegou a minha vizinha falando que meu pai ia vir aqui em São Paulo, ia nos visitar. E aí eu estava sentado na cama e tive a Lúcia sentou assim na cama e encostou assim no meu peito, e eu tive uma arritmia muito grande, ela perguntando o que houve. Nada não, nada não. E eu primeiro dia estranho, segundo, terceiro estranho, porque eu nunca tinha contado a minha vida, a minha infância para a Lúcia. E aí depois o quarto dia eu comentei para ela o que tinha ocorrido na minha infância toda. Ela falou, então eu casei com um maníaco, com um doido. Eu falei mais ou menos isso. Por quê? Eu falava quando eu completasse 18 anos eu iria me vingar do meu pai. E estava chegando aos 18. E estava chegando. E aí ela... E agora? Nesse inteirinho, um dia desse, de um domingo desse, eu estava conversando um negócio com ela lá, brincando, e sei que ela falou comigo lá, a gente fala pirraça, né? E você acredita, eu joguei uma pedra na Lúcia, e nisso meu filho ia passando, engateando, e eu coloquei a mão na cabeça, falei, meu Deus, que loucura! E agora? Eu sei que destruiu lá o fogão, e aí eu fui para... a gente brigou ali feio, discutiu feio, ela disse, olha, eu vou te dar uma ajuda. Falei, qual que é a ajuda? Na quarta-feira eu vou te levar num lugar especial. Nisso, em todo esse intervalo que eu estou te falando aqui, eu ia na Igreja Congregação Cristã no Brasil. E
E na terça-feira ela estava comigo na congregação. Na quarta-feira ela me levou na igreja adventista. Foi quando eu cheguei na igreja, um dia de quarta. No domingo eu fui jogar bola. Os meninos viram a cor da bola e os meninos queriam me bater. Eu fui na casa do meu irmão, eu falei, eu vou lá, pego uma arma, venho e me vingo dos caras. Ó, mente, era doente mesmo. E aí, quando meu irmão veio atrás, me seguindo para... Quando chegou lá, quando eu cheguei na quadra, a galera... Ele voltou aí, meu irmão. E aí, galera, o que vocês aprontaram aí? Vocês não viram a cor da bola, né? Esse é meu irmão, não apresentei para vocês. Os caras... Olha, ele foi buscar uma arma aí, tá armado. Quem é o primeiro que queria matar aí? Aí o pessoal... É sério? Eu falei, é... E o mais velho que estava jogando foi para casa. No domingo, na quarta, quando eu cheguei lá, quem é que estava no púlpito pregando? O mais velho, que era ancião da igreja. Nossa. Ele disse que olhou e disse, o cara veio me pegar na igreja, meu. É quando eu entrei, tinha 6 pessoas na igreja. Eu falei, meu Deus, 6 pessoas na terça-feira, congregação lotada, e aqui só 6. A minha esposa disse, e aí? Eu falei, olha, nova vida, viu? Ela já ouviu isso muitas vezes. Eu falei, não, rapaz, você pode ter certeza, nova vida. E daí, através dessa nova vida, minha primeira semana foi uma semana de lar e família. Ali eu passei a entender o que o diabo faz dentro da família. E dali me trouxeram 10 livros. E a partir dali eu comecei a ler. O que eu era viciado jogando futebol, porque aquilo aliviava e esquecia os estresses da família, foi canalizado para a leitura. Então, através da leitura, hoje eu encontro o maior prazer que eu tenho na minha vida. Você encontra um caminho, né? É um caminho. É o único que posso dizer de todas as coisas mesmo, literalmente. Eu só tenho um prazer mesmo, que eu me sinto pleno através do conhecimento. Esse conhecimento me alivia, me dá, em meio às dificuldades que eu tenho, psíquicas, emocionais, espirituais, ele me dá o norte. Eu trabalho através do conhecimento, eu ajo através desse conhecimento, eu esqueço o que eu acho, o que eu penso e sigo piamente e acredito naquilo que eu leio. E a partir daí, então, comecei a estudar bastante. Esses estudos, quando você entra na área da psicologia, do próprio estilo de vida, começa a te aliviar as suas dores emocionais e físicas, porque traz muitas coisas dentro desse bojo de conhecimento, que aquele que pratica esses conhecimentos realmente sabe daquilo que eu estou falando. Vale muito a pena você utilizar todos esses recursos. Foi daí que meu pai chegou. Meu pai chegou, eu estava tomando estudo bíblico, e eu aprendi no estudo bíblico, principalmente sobre o santuário. E você casado com filhos, com quantos anos? Isso. E agora já tinha 17, 6 meses, né? Eu casei com 17, 6 meses, já estava ia fazer 18 anos, meu pai chegou. E aí quando meu pai chegou, a família se reuniu. E você já era outro. Eu sou o mais novo, todo mundo conversou, falou o que eles queriam, eu fiquei por último, respeito à hierarquia, né? E aí por último eu comecei lá de 79, 80, da Casa Amarela, onde a gente morava, afastado da cidade, da faca lá com meu irmão, até aquele momento. E quando chegou naquele momento, eu disse, meu pai, Deus me deu a oportunidade de entender tudo o que aconteceu. E hoje, eu queria fazer isso, mas Deus me alcançou de uma forma tão fantástica, que a partir de hoje Deus está me dando a oportunidade de eu perdoar o Senhor e ter um novo recomeço. Eu só peço a Deus que me dê forças para aguentar as dores físicas e emocionais. Por que emocionais? Muitas vezes eu estou conversando aqui com você, ou almoçando, fazendo qualquer atividade, eu estou vendo tudo na minha frente. Quantas madrugadas, até hoje eu acordo gritando, pedindo socorro, com aquela fobia, porque eu estou vivendo praticamente aquilo tudo que aconteceu. Fica até hoje, sequelas, né? semanas. Tem aquele dia quando eu sonho, quando eu tenho esses pesadelos, eu passo o dia todo quebrado, eu não consigo às vezes nem andar. De tanto que sobrecarrega a minha mente. Então, quando falei isso com meu pai, eu nem sabia, na verdade, o que eu estava falando. Depois foi que eu vim entender aquilo que eu estava comentando. Então, dali meu pai baixou a cabeça. Meu maior sonho na minha vida é dar um abraço no meu pai, né? Naquele momento eu não tive estrutura para isso. Quando eu fui saindo, dei as costas do meu pai, fui saindo, uns 5 metros mais ou menos, ele disse assim, meu filho, você aprendeu a coisa mais importante que um homem precisa aprender, que é perdoar. Dali eu fui embora e preocupado. Meu pai aprendeu isso aonde? Eu sei que passou mais uns 3 anos, meu pai faleceu, nunca mais eu vi ele. E lá a gente vendeu as coisinhas que tinha no Nordeste. Todos os irmãos foram para lá pela primeira vez, nos reunimos. E aí colocou lá o dinheiro, meu irmão mais velho mandou eu tomar conta e paguei lá as despesas do funeral. O que sobrou eu dividi entre os irmãos e a filha do outro casamento deu o cartão da aposentadoria. E quando a gente foi saindo para voltar todo mundo para São Paulo, a minha irmãzinha do outro casamento disse, Marconi,
e Jades e os outros irmãos. O nosso pai falou uma coisa interessante, antes de falecer, ele falou para mim, que o filho que ele mais prejudicou foi o que mais trouxe alegria na vida dele. Eu pensando ser meu irmão mais velho, né? Porque, sinceramente, eu nem pensava aquilo. E ela disse, meu pai falava, nosso pai falava muito de você. Foi o filho que mais alegrias trouxe para ele, em meio a todas essas dificuldades. Então, hoje, eu quando olho para Deus e para a vida, é sério mesmo. Não sei qual é a palavra, não entendo o porquê de tão sofrido esses caminhos, mas o quanto Deus não me abandonou em nenhum momento. E hoje sim, hoje cada vez mais eu me sinto mais do que especial. Deus me deu esse sentimento de me valorizar, de entender que realmente os planos que Ele tem para mim, quando Ele me fez, Ele não desistiu e Ele quer que eu não desista. Ele quer que eu lute até o fim, para que um dia eu possa vê-lo face a face, para que um dia eu possa receber aquele abraço e aí sim entender que eu já o conhecia, mas o pecado não me deixava me aproximar dele de forma corpórea, né? Nessa tua fase de ódio, Marconi, por uma série de situações, irmãos, pai, o bullying na escola, chegou algum momento na tua vida de você também sentir ódio de Deus, questionar por que aquilo tudo, você é apenas uma criança? Um dia nós estávamos indo para a igreja, minha mãe nos levava, ela me colocava assim do lado. Eu andava um pouquinho, parava, andava um pouquinho, e a gente morava a uns 7 km da igreja. E minha mãe fazia isso, minha mãe fazia. É tanto que esses dias eu falei, eu preciso ir no Nordeste, que eu quero gravar. Tem pessoas vivas até hoje que viveram isso tudo comigo lá no Nordeste. Tem pessoas vivas. Então, até teve uma pessoa da Novo Tempo esses dias que questionou isso daí. Falei, vamos comigo, já que você é jornalista, você vai gravar tudo. E ela não teve coragem de ir, infelizmente, muito chato. Mas tudo bem, continuando. E um dia eu estava indo com a minha mãe e eu estava indo, muitas dores, ela me carregando. E a minha mãe disse assim, meu filho, você ainda vai andar. Ela disse assim para mim. Aí eu falei, andar, falei coisas que eu nunca falei com a minha mãe. E ela olhou assim para mim, eu falei, pronto, vou levar uma surra. Ela disse assim para mim, meu filho, sinceramente, Deus não vai ouvir sua voz de desespero. Ele está te perdoando. Tenha certeza disso. E um dia você vai andar, sem precisar de aparelho. Foi a única vez. De lá para cá, há momentos na minha vida que a perna está doendo tanto, que eu peço a Deus para anestesiar, que tem hora que eu durmo de forma literalmente. Eu durmo assim de um jeito, que eu sinto literalmente que ele coloca a mão em mim para que eu... E eu nunca usei, eu tenho 40 anos que eu não uso remédio farmacêutico. Daquele dia lá, que eu fui internado, até hoje, eu nunca usei remédio farmacêutico. Nunca usei. Até hoje eu nunca usei. Então você mudou a tua alimentação completamente. Todo o meu estilo de vida ele foi mudado, entendeu? Ainda não foi mais, por causa de coisas que eu ainda estou aprendendo na vida, como lidar, né? E às vezes eu me cobro demais, né? Até Deus fala para mim mesmo, não se cobra muito não, para um pouco aí, relaxa um pouco, tem calma um pouco também. Então eu preciso melhorar cada vez mais, usar a cabeça para que isso venha aliviar a minha parte pesada. Marconi, a gente está chegando no final do programa de hoje, mas assim, eu te falo pessoalmente, né? Não como apresentador. Mas o que eu vou te falar, talvez outras pessoas, né, se identifiquem. Por exemplo, eu tive recentemente algumas decepções. E isso me fez questionar uma série de situações da minha vida. Porque a gente, como ser humano, a gente passa por situações que a gente acaba se questionando do porquê disso, né? A gente acaba se colocando numa posição até melhor do que de Cristo, porque Ele mesmo, que por ser Deus, né, vivenciou situações que a gente nunca vai viver, né? Mas a gente tem essa teimosia de questionar algumas situações. Então, eu, diante de algumas decepções recentes, né, e que me abateram muito, me fizeram pensar em uma série de coisas, né? Se uma pessoa como eu chegasse em você para falar isso, qual era a sua resposta? A minha resposta ela é simples, porque para você ter ideia, arma de fogo eu acho que colocaram 5 vezes na minha cabeça. Faca eu acho que foi umas 5. Então, acidentes de carro, é que é muita coisa para se contar, de verdade mesmo.
Então, por que eu não questiono Deus? Porque eu entendo que Ele é supremo. E se Ele cuidou de mim, Ele cuida de mim até agora, Ele vai continuar, que Ele prometeu que vai cuidar de mim até o final. Então, eu entendo que eu não deva questionar Deus, não porque Ele não permite, mas porque eu creio que Ele é meu Pai e que Ele vai cuidar de mim. E que Ele não tem culpa de nada disso do que aconteceu. É tanto que Ele derramou seu próprio sangue para me dar uma nova oportunidade. Então não questiono, eu confio plenamente, tranquilamente, nesse Deus que não permitiu que aqueles gatilhos fossem apertados, que aquelas facas não me perfurassem, entendeu? Então eu creio piamente. Um dia o diabo disse para mim, mas ele permitiu isso. O diabo me falou, ele fala isso direto no meu ouvido. E eu respondo para ele, até isso aqui, Deus sabe o porquê ele permitiu. Até isso. E assim mesmo eu vou confiar nele até o fim. Eu só quero uma herança na minha vida. Você sabe por que ele permitiu isso? Se eu sei, até agora ainda não. Mas você prefere confiar. Prefiro confiar e desistir de querer saber. Desistir plenamente. Por quê? Porque eu quero crer piamente que o meu Pai está cuidando de mim e Ele vai cuidar até o fim. Por mais que Ele me permita, eu não quero ter essa ousadia. Para mim, eu não vou ganhar nada com isso. Ou eu creio nele, ou eu não creio. Então, a única herança que eu quero ter na minha vida, e conforto, é só fé em Deus e mais nada. Para quando o diabo fala, como ele sempre fala no meu ouvido, cadê o teu Deus quando você está sendo espancado e que nem um cachorro morto lá? Está no mesmo lugar quando Jesus Cristo estava lá morrendo na cruz para me salvar. E aí, então, em poucas palavras, o que você pode dizer para os nossos ouvintes, as pessoas que estão nos assistindo agora? Eu quero dizer, amigo, que você, amiga, você foi criado e feito com muito amor. Você tem um pai. Ele nunca te decepcionou. Ele não é culpado de nada do que está acontecendo. E ele prometeu, ele fez e faz de tudo. E um dia, se você permanecer fiel, confiando e permitindo ele aperfeiçoar você, muito em breve, você vai conhecê-lo face a face. E ele vai te dar aquele abraço, aquele beijo de pai, vai te carregar no colo. Todo esse sofrimento vai acabar. Ainda que Deus não nos dê a vida eterna, assim mesmo, Ele está certo, assim mesmo Ele é amor. Mas como nós sabemos, Ele tanto nos ama, que Ele quer que nós vivamos com Ele para todo sempre. Amém. Essa é a minha mensagem para você. Amém. É isso aí, meus amigos. Nós estamos acabando nesse momento o programa Perfil. Vocês poderão conhecer a história de Marconi Gomes, uma história fantástica. Uma história que não cabe em 3 blocos de um programa de entrevistas. A gente teria que fazer uma série de entrevistas, né, para detalhar um pouco mais sobre isso. Mas o importante é que podemos aprender como que são as coisas de Deus, apesar das situações, das dificuldades, né, aprender com isso, buscar a Deus em primeiro lugar. Eu acho que essa é a mensagem central que acaba ficando aqui, né? Ter um compromisso com Deus é o segredo, né, para vencer esse mundo que já é pesado, que já é difícil, né? É pauleira todos os dias. Então fica aí o recado. Para você que está aqui até esse momento, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, clica aí no nomezinho, inscrever-se vermelho aí em negrito. Não esquece de colocar o sininho também para você poder ver outras notícias, outras entrevistas aqui na Troad TV. Segue no YouTube, né? Troad TV, na pesquisa você coloca lá. Você não esqueça também de seguir no Instagram, @TroadOficial. Quiser conhecer um pouco do meu trabalho, você vai saber muita coisa legal lá no @DavidAlexander. E a gente fica por aqui nesse programa Perfil. Obrigado por tudo. Até a próxima.